Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite, público presente, boa noite àqueles que nos acompanham pela TV Web e àqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Daremos início a mais uma sessão extraordinária deste dia 3 de julho de 2013. Eu solicito ao segundo secretário, Robson Schaefer, que faça a chamada dos senhores vereadores. Amarildo Araújo. Anjo César Lucas. Celso Andreão. Claudemir Souza. Eril Denadai. Ilma Quizós Siqueira. Itamar Alves Freire. Jaqueline Moraes da Silva. Joel Perovano. Juscelino Miguel da Silva. Zé do Miguel. Messias Donato. Marcos Bruno Bastos. Presente. Oséias Lopes de Farias. Pedro Henrique da Silva. Roberto Aldrigues Amorim. Robson Schaefer presente. Sérgio Camilo Gomes. Presente. O Ayrton Silva. Presente. 18 vereadores presentes, presidente. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do versículo bíblico. Leitura bíblica. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo e purificação de nossos pecados, ausentou-se a desta majestade nas alturas. Hebreu capítulo 1, versículo 3. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei do Legislativo, segunda discussão. Projeto de lei CMC número 181/2013, vereador Amarildo Araújo. Denomina a rua José Domingo Gaste, via pública conhecida como Rua D do bairro Santana. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Retirar de pauta o projeto do vereador Ângelo César Lucas, por ausência do autor. Projeto de lei CMC número 130/2013, do vereador Claudemir de Souza Ubi. Institui o dia da Mulher Negra no município de Cariacica. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei CMC número 092/2013, da vereadora Ilma Quizós Siqueira. Equipara a pessoa com autismo à pessoa com deficiência para assegurar direitos postergados pela Lei Orgânica Municipal de outras legislações. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei CMC número 0138/2013, do vereador Itamar Alves Freire. Dispõe sobre a instalação de banheiros masculinos e femininos, bem como bebedouros na rede dos mercados. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei CMC número 178/2013, do vereador Juscelino Miguel da Silva e o vereador Oséias Lopes de Farias. Autoriza o executivo a instituir 5% de desconto no valor de IPTU a todas as empresas adaptadas aos sistemas da Prefeitura de Cariacica com câmeras de vídeo monitoramento. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei CMC número 115/2013, do vereador Messias Donato. Dispõe sobre a proibição de corte do serviço de água e energia elétrica às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, no último dia anterior ao feriado da cidade de Cariacica. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei CMC número 164/2013, do vereador Marcos Bruno Bastos. Dispõe sobre a criação de projetos de rua de lazer destinado ao uso de áreas públicas da prática recreativa. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei CMC número 149/2013, do vereador Oséias Lopes de Farias. Dispõe sobre a criação política pública de incentivo prática do futebol feminino no município. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei PMC número 135/2013, do vereador Robertinho Amorim. Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de instalação de sanitários no uso público adequados para pessoas com qualquer tipo de
deficiência física. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei CMC número 114/2013 do vereador Sérgio Camilo Gomes. Autoriza o executivo a instalar aparelhos desfibriladores automáticos em locais públicos. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei CMC número 154/2013 do vereador Wellington Silva. Institui o Dia Municipal do Deficiente Físico no calendário oficial do município de Cariacica. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei legislativo, primeira discussão. Projeto de lei CMC número 024/2013 da vereadora Ilma Crisóstomo Coelho. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de fraudários nos restaurantes e supermercados. Convido o secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Itamar Alves Freire, para a leitura do parecer. Vai ter que ler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parecer. 7 parecer. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, senhores vereadores e vereadora, funcionários desta Casa de Leis, assessores de vereadores, público presente. Projeto de Lei 024/2013, autoria vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Parecer conjunto. A presente matéria em epígrafe apresentado pela ilustre vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira tem por finalidade dispor sobre a obrigatoriedade de instalação de fraudários nos supermercados localizados no município de Cariacica. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e à Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. O projeto de lei em tela visa implementar essa prática com a implantação de meios adequados nos locais de grande fluxo de pessoas, tais como supracitado da proposição. A Lei Orgânica do município de Cariacica traz entre seus dispositivos a obrigação do município em estabelecer políticas para o bom atendimento às necessidades dos munícipes, bem como proporcionar uma melhor qualidade de vida à nossa população. No sentido de adequar ainda mais a proposição em tela, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social apresentam emendas aditivas ao artigo 2º, adicionando mais 2 alineadas, e emendas modificativas, aliás, segunda. Parágrafo único do artigo 2º. E suprime o artigo 4º. Remunerando-se os seguintes, que terão a seguinte redação. Emenda modificativa. Multa no valor de R$2.000. Emenda aditiva. O não pagamento da multa, o proprietário terá o alvará suspenso até o pagamento da multa. No quarto, a multa que trata será revertida à Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Emenda modificativa. Parágrafo único. O não cumprimento no que se está descrito no artigo 2º, o proprietário terá o alvará cassado. Emenda supressiva. Fica suprimido o artigo 4º do projeto original, renumerando-se o seguinte: após debates e considerações, entender os membros desta comissão que o projeto de lei meritório, vez que possui fundamentação legal para tanto, conforme já devidamente fundamentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, bem como possui
aplicabilidade prática. Assim decide estas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, devidamente reunidas, opina pela constitucionalidade da proposição em tela, com as devidas emendas apresentadas. É o parecer. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei CMC número 117/2013 do vereador Itamar Alves Freire. Autoriza o Executivo a instituir a prática de cremação de cadáver e incineração de restos mortais. Convido o secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para fazer a leitura do parecer. Projeto de lei 117/2013, autoria vereador Itamar Freire. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Este parecer tem por objeto o projeto de lei 117/2013, de autoria do ilustre vereador Itamar Freire, do PDT, que autoriza o Poder Executivo a instituir a prática de cremação de cadáveres e incineração de restos mortais no município de Cariacica e da outras providências. Em cumprimento ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada a esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, regimental, legal e jurídico. O autor defende que a proposição é serviço de utilidade pública, tendo em vista a falta de espaços dos cemitérios, ocasionando assim superlotação, gerando dessas maneiras problemas de saúde pública e de desconforto para os entes do falecido. Constata-se que a medida é de natureza legislativa e não há qualquer impeditivo constitucional ou legal. Assim sendo, não havendo óbvios, esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinam à unanimidade pela aprovação do projeto de lei 117/2013. É o parecer. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei CMC número 136/2013, da vereadora Jaqueline Moraes da Silva, dispõe sobre a vacinação em domicílio às pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais, na forma que especifica. Convido o secretário Itamar Alves Freire para que o mesmo faça a leitura do parecer. Projeto de lei 136/2013. Autoria, vereadora Jaqueline Moraes da Silva. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Parecer conjunto. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei 136/2013, de autoria da ilustre vereadora Jaqueline Moraes da Silva, do PSD, que prevê a vacinação em seu domicílio às pessoas idosas e pessoas portadoras de necessidades especiais, na forma que especifica e dá outras providências. Em cumprimento ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e à Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, para cada qual analisar o aspecto que seja de sua competência. A proposta foi discutida pelas referidas comissões, que optaram em dar seus pareceres em conjunto. A medida é de natureza legislativa e não há qualquer impeditivo constitucional ou legal. Às presentes comissões compete manifestar-se acerca deste projeto de lei, bem como, se for o caso, oferecer substitutivo ou emendas nos termos do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 90. Assim, para melhor adequar o projeto de lei 136/2013, estas comissões apresentaram a seguinte emenda:
modificativa e emenda no projeto original. Emenda. Na emenda, passará a vigorar com a seguinte redação: autoriza o Poder Executivo a proceder à vacinação em domicílio das pessoas idosas ou portadores de necessidades especiais, na forma que especifica e dá outras providências. Assim sendo, não havendo óbice, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social opinam a unanimidade pela aprovação do projeto de lei 136/2013. É o parecer. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei CMC número 167/2013 do vereador João Perovone. Denomina a rua Ubaldo Gomes a via pública conhecida como Rua B do bairro Santana. Convido o secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Itamar Alves Freire, para fazer a leitura do parecer. Projeto de lei 167/2013, autoria vereador Joel Perovone. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Pretende o projeto de lei, ora em apreciação, modificar o nome da rua conhecida como Rua do Campo, que passará a chamar-se Rua Ubaldo Gomes, localizada no bairro Porto de Santana, neste município, com a finalidade de facilitar aqueles que nela residem, bem como para melhor atendimento pelas empresas prestadoras de serviço, como Excelsa, Cesan, Correios, Teléfono, etc. Dentre as atribuições da Câmara Municipal prevista no artigo 13 da Lei Orgânica Municipal, destaca-se, segundo a qual é atribuição da Câmara, autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e locadouros públicos. Seguindo os interesses dos respectivos moradores que almejam a modificação do nome da rua em análise, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a teor do artigo 36 do Regimento Interno desta Casa de Leis, e por ser de atribuição deste Poder Legislativo, opina pela aprovação do projeto de lei em epígrafe. É o parecer. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei CMC número 157/2013 do vereador Messias Donato. Dispõe sobre a obrigatoriedade de as lojas de roupas instalarem provadores adaptados para deficientes físicos. Convido o secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Itamar Alves Freire, para que o mesmo faça a leitura do parecer. Projeto de lei 157/2003. Autoria, vereador Messias Donato. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer conjunto. A proposição é do ilustre vereador Messias Donato, que pretende dispor sobre a obrigatoriedade das lojas de roupas do município de Cariacica a instalar provadores adequados para o uso de pessoas com deficiências físicas. A medida já foi apreciada anteriormente por estas comissões e já existe projetos de lei de número 134/2013 do vereador Roberto Rodrigues Amorim, que descreve sobre o mesmo assunto. Assim sendo, já havendo projeto de lei que explana sobre o mesmo assunto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social opinam pelo arquivamento da matéria em análise. É o parecer. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de Lei CMC número 148/2013 do vereador Oséias Lopes de Farias. Dispõe sobre a ação de escovação dental diária destinada aos alunos das creches e escolas municipais. Convido o secretário Itamar Alves Freire para que o mesmo faça a leitura do parecer. Projeto de Lei 148/2013, autoria vereador Oséias Lopes de Farias. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Este parecer tem por objeto o projeto de lei 148/2013, de autoria do ilustre vereador Oséias Lopes de Faria, do PV, que prevê a ação de escovação dental diária destinada aos alunos de creches e escolas municipais e da outras providências. Em cumprimento ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada a esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seu aspecto constitucional, regimental e jurídico. A propositura autoriza o Poder Executivo a instituir a ação de escovação dental diária destinada aos alunos de creches e escolas municipais, objetivando a saúde bucal das crianças desta municipalidade, bem como prevenção de doenças bucais. A medida é de natureza legislativa e não há qualquer impedimento constitucional ou legal, estando ainda de acordo com os artigos 106, 124, 133, todos do regimento interno. A presente comissão compete manifestar-se acerca deste projeto de lei, bem como, se for o caso, oferecer substitutivo ou emendas. Neste contexto, para melhor adequar o projeto de lei 148/2013, esta comissão apresenta as seguintes emendas modificativas à ementa e aos artigos 3º, 6º e 7º do projeto original. Emenda modificativa. Na ementa, no lugar da expressão dispõe sobre, passará a constar a expressão fica autorizado o Executivo a implementar, ficando com a seguinte redação: fica autorizado o Executivo a implementar a ação de escovação. No artigo 3º, no lugar da expressão deverão, passará a constar a expressão poderão, ficando com a seguinte redação: as secretarias municipais de saúde e educação poderão desenvolver atividades educativas sobre a saúde bucal. No artigo 6º, no lugar da expressão regulamentará, passará a constar a expressão poderá regulamentar, ficando com a seguinte redação: o Executivo poderá regulamentar esta lei. O artigo 7º passará a vigorar com a seguinte redação: esta lei entra em vigor no prazo de 120 dias, contando de sua publicação. Assim sendo, não havendo óbice, esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina a unanimidade pela aprovação do projeto de lei 148/2013. É o parecer. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Secretário? Convido o secretário da Comissão de Educação e Saúde, vereador Erildo Anadai, para que o mesmo faça a leitura do referido parecer. Então, tranquilo. Este parecer tem por objetivo o projeto de lei 148/2013, de autoria do dinâmico vereador Oséias Lopes de Farias, PV, que prevê a ação de escovação dental diária destinada aos alunos de creche e escolas municipais
e da outras providências. Em cumprimento ao processo legislativo, foi a presente proposição encaminhada à Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, a teor do artigo 81 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, para análise de sua constitucionalidade. A presente matéria autoriza o Executivo Municipal a instituir a ação de escovação dental diária destinada aos alunos de creche e escolas municipais, objetivando a saúde bucal das crianças desta municipalidade, bem como prevenção de doenças bucais. Para adequar e melhorar ainda mais o projeto de lei em epígrafe, o artigo 205 da Lei Orgânica Municipal, que assim descreve: artigo 205. O município, em seu território, assegura a todos o direito à saúde, mediante prática de políticas sociais e econômicas capazes de reduzir o risco de doenças e outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Após debates e considerações, entenderam os membros dessa Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social opinarem pelo parecer favorável, encaminhando a fundamentação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação final. Sendo assim, não havendo óbices, essa Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social opinam pela constitucionalidade do projeto de lei 148/2013. É o parecer plenário Vicente Santoro Fantini, 3 de junho de 2013. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei CMC 134/2013 do vereador Robertinho Amorim. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de suporte ou gancho para bolsas e mochilas nos sanitários de uso público feminino e masculino. Convido o secretário da Comissão de Justiça, Itamar Alves Freire, para fazer a leitura do parecer. Projeto de lei 134/2013, autoria, vereadora Jaqueline Moraes da Silva. Comissão de Legislação, Justiça e Redação final. Parecer. A proposição ora em apreciação da ilustre vereadoras da Tem um erro aqui. O cabeçalho só o cabeçalho. Não, é raro. É aquele mesmo? Projeto de lei 134/2003, de autoria do vereador Roberto Amorim. Parecer. A proposição ora em apreciação do ilustre vereador Roberto Amorim, que dispõe sua obrigatoriedade de instalação de suporte ou gancho para bolsas e mochila nos sanitários de usos feminino e masculino no município de Cariacica. Relatório. A matéria foi encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação final. Preâmbulo. Trata-se de propositura de iniciativa do nobre vereador Roberto Amorim, que obriga as entidades particulares terem seus banheiros masculinos e femininos suporte, gancho, para bolsas e mochilas, com finalidade de amenizar aqueles usuários que necessitam usar banheiros públicos. Os banheiros de uso público nem sempre aguardam perfeitas condições de anseio,
motivo pela qual é certo desconforto no momento de sua utilização, sobretudo quando não há suporte para mochilas ou bolsas. Conclusão: após debates e considerações, entende os membros desta comissão que o projeto é meritório, vez que possui fundamento legal. A redação final, junto com a Comissão de Legislação e Justiça, da redação final devidamente, opinam pela constitucionalidade da matéria em pauta. É o parecer. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei CMC número 145/2013 do vereador Robinho Pimentão dispõe sobre a arrecadação pelo Executivo de imóvel do uso abandonado. Convido o secretário Itamar Alves Freire para que o mesmo faça a leitura do parecer. Projeto de lei 145/2003. Autoria, vereador Robinho. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer conjunto. Este parecer tem por objeto o projeto de lei 145/2013, de autoria do vereador Robinho, do PDT, que dispõe sobre a arrecadação por parte do Poder Executivo Municipal de imóveis urbanos abandonados no âmbito do município de Cariacica e da outras providências. Em cumprimento ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamentos, para cada qual analisar o aspecto que seja de sua competência. O presente projeto visa incorporar ao patrimônio do município os imóveis abandonados há mais de 3 anos por seus proprietários, estabelecendo que o município fica autorizado a arrecadar como bem vago e passar depois de 3 anos a propriedade do município. A medida legislativa sobre direito civil, sendo que tal matéria somente pode ser objeto de proposição da União, uma vez que esta detém a sua competência privativa, conforme estabelecida no artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil. A proposição não é de natureza legislativa municipal, uma vez que não cabe a esta Casa de Leis legislar sobre propriedade, muito menos sua forma de extinção. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento opinam unanimemente pela inconstitucionalidade da proposta, em consequência, rejeição do projeto de lei 145/2013. É o parecer. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de resolução. Projeto de resolução número 014/2013 da vereadora Jaqueline Moraes da Silva. Institui o prêmio Autoria Popular como forma de incentivar a participação popular no envio de sugestões para a elaboração de projeto de lei ou resolução. Convido o secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Itamar Alves Freire, para fazer a leitura do parecer. Projeto de resolução 014/2013. Autoria: vereadora Jaqueline de Moraes da Silva. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer: o presente parecer tem por objeto o projeto de resolução número 014/2013, de autoria da ilustre vereadora Jaquelina Moraes da Silva, do PSD, que institui o prêmio Autoria Popular e da outras providências. Em cumprimento ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada a esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
para análise de seu aspecto constitucional, legal e regimental. Este projeto de resolução estimula a participação da população na elaboração das leis desta municipalidade, fazendo a sociedade participar da construção das leis do município de Cariacica. A propositura está prevista no artigo 51 da nossa Lei Orgânica do município. Portanto, constata-se que a medida é de natureza legislativa e não há qualquer impeditivo constitucional ou legal. Assim sendo, não havendo óbice, esta comissão opina a unanimidade pela aprovação do projeto de resolução número 014/2013. É o parecer. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de resolução número 013/2013 do vereador Robinho Pimentão. Cria a Comissão Especial de Fiscalização Efetiva de Cumprimentos das Leis Municipais. Secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para fazer a leitura do parecer. Projeto de resolução 013/2003. Autoria, vereador Robinho Pimentão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Relatório sucinto. A matéria é de autoria do ilustre parlamentar Robinho Pimentão, que cria a Comissão Especial de Fiscalização e Efetivo Cumprimento das Leis Municipais do município de Cariacica, Estado do Espírito Santo e da outras providências. Em cumprimento ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada a esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seu aspecto constitucional, regimental e jurídico. Esta Casa de Leis, na atual legislatura, está fazendo um trabalho, pois projetos estão sendo feitos e aprovados, e a maioria deles sancionado pelo Executivo e se tornando lei. E, infelizmente, não estamos conseguindo visualizar a prática dessas leis. A proposição em análise visa dar um retorno à população cariaciquense, fazendo um levantamento destas leis nos últimos 5 anos. A matéria em epígrafo encontra-se amparo no artigo 106 do regimento interno desta augusta Casa de Leis. Conclusão, após debates e considerações, entender os membros desta comissão que o projeto de resolução é meritório, vez que possui fundamentação legal para tanto, conforme já devidamente fundamentado pelo relator desta comissão, bem como possui aplicabilidade prática. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, devidamente reunida, opina pela constitucionalidade da proposição em tela. É o parecer. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de resolução em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Vereador Celso André. Presidente Marcos Bruno, queria só colocar meu voto favorável aqui, antecipando. Primeiro, pela importância do projeto do nobre vereador Robinho, fruto também de debates que nós estamos fazendo nessa casa desde o início da legislatura. E gostaria, presidente, não só pedir aos nobres colegas que votem favorável, e aqui colocando o meu voto favorável com muita tranquilidade, muita certeza, pedir também que, já que é uma comissão, que coloque meu nome na devida comissão como proponente aí também, como membro, na verdade, né, da comissão. Coloque meu nome à disposição. Deferido o pedido. Pode puxar, pode tocar. Vai.
Projeto de emenda à Lei Orgânica Legislativa. Vereador Celso Andreão e outros. Processo número 0878/2013. Altera o artigo 103 da Lei Orgânica Municipal, que trata da publicação de atos municipais. Convido o secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Itamar Alves Freire, para a leitura do parecer. Projeto de emenda à Lei Orgânica 2013. Autoria, vereador Celso Andrion. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. A presente proposição é de autoria do ilustre vereador Celso Andrion, do PT, que versa sobre a alteração do artigo 106 da Lei Orgânica Municipal de Cariacica, que trata da publicação dos atos municipais. Em cumprimento ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada a esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise do aspecto que seja de suas competências. A medida é de natureza legislativa e não há qualquer impedimento constitucional ou legal. Preâmbulo. Da análise preliminar, o mesmo atende aos princípios e normas fundamentais, sendo considerado constitucional e apto à tramitação, incluso dentro da seara da competência desta Casa de Lei. O objeto da lei, a nosso sentir, enquadra-se nos limites de competência legislativa e repercute as premissas e princípios constitucionais, garantindo a transparência, e encontra-se respaldo constitucional e legal, em especial no disposto da Lei Orgânica do município. Conclusão. Do ponto de vista da legalidade intrínseca, o mesmo contém-se em seu bojo os requisitos necessários para sua aprovação, conforme lei citada acima, bem como os princípios regentes desta Casa Legislativa. Portanto, a proposição em epígrafe atende os requisitos de iniciativa, competência de constitucionalidade, legalidade e redação. Assim decide os membros desta comissão, pelo parecer da constitucionalidade, acompanhando o relator, entendendo não haver qualquer óbice quanto à matéria analisada, restando a decisão final ao plenário desta augusta Casa de Leis. É o parecer. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei de resolução em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Corrigindo o projeto de emenda à lei orgânica em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento. Requerimento número 0133/2013 da Comissão de Justiça e Redação Final. Solicita ao Executivo Municipal informação sobre a saúde. Já foi lido. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 0134/2013 da Comissão de Justiça e Redação Final. Solicita do Executivo Municipal informação sobre o secretário de Saúde. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicações. Indicação número 1157/2013 do vereador Amarildo Araújo. Câmara de Vídeo Monitoramento na Avenida América, no bairro Jardim América. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Ângelo César Lucas, retiradas as indicações de pauta por ausência do autor. Indicação número 0990/2013 do vereador Claudemir de Souza Ubi. Indica que a área localizada entre a rua Carlos Gomes Silvia Santos de Vanderlino Santos, no bairro Morada de Santa Fé, seja contemplada com o projeto Campo de Bom de Bola. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis... Vereador Claudemir de Souza não se encontra na casa, então vamos retirar de pauta por ausência do autor. Indicação número 1208/2013
Não, tá aí, tá aqui também. Pode tirar. Retirado de pauta, indicação do vereador Erildo Denedai por ausência. Não, do Erildo, não, do Claudemir. É do Bi. Do Bi outra vez. Erildo está aí? Vereador Erildo, está presente? Perdão, corrigindo. Retirado de pauta. A outra indicação também era do vereador Claudemir. O vereador Erildo Denedai está presente. Aí. Indicação número 0964-2013, do vereador Erildo Denedai. Indica ao Executivo que disponha serviços psicológicos e psiquiátricos aos alunos, educadores e funcionários da MF Rosa da Penha devido à violência que causou a morte do professor Guilherme de Almeida. Coloca a indicação em discussão. Não havendo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 1126-2013, vereador Erildo Denedai. Recapeamento asfalto na Avenida Espírito Santo, no bairro Jardim Campo Grande. Coloca a indicação em discussão. Não havendo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0655-2013, da vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira. Colocação de ponto de táxi em frente ao Face a Face, no bairro Cruzeiro do Sul. Coloca a indicação em discussão. Vereadora Ilma Crisóstomo. Senhor presidente, senhores vereadores, lideranças aqui presentes, pode fazer, vereador. Vossa Excelência pode. Senhor presidente, nós fizemos essa indicação do ponto de táxi ali no Faça Fácil, mas na verdade eu já estou ficando com medo de fazer indicações nessa Casa de Leis. A semana passada, aliás, já tem 3 anos, há 3 anos que a gente vem fazendo pedido de lombadas com sinalização. E durante esses 3 anos nós não conseguimos obter nenhuma lombada, especialmente na porta da Escola Cristo Rei. E este ano o secretário nos atendeu. Fez uma lombada na porta do Cristo Rei e sexta-feira foram construídas mais 3 lombadas. E numa rua de grande movimento, aonde a gente se preocupou, porque a comunidade pedia essas lombadas. E essa lombada foi na Avenida Padre Leandro Del Momo, próxima à academia. Na sexta-feira, senhor presidente, nós falamos ali do perigo que há de construir as lombadas e não colocar a sinalização. E o secretário nos garantiu que a sinalização viria na segunda-feira. E nós já estamos sofrendo aqui nessa Casa de Leis e no Facebook em relação aos buracos da CESAM, a qual nós lutamos e, graças a Deus, ontem a CESAM tomou providência e tapou os buracos. Mas, infelizmente, hoje houve um acidente com uma vítima bem grave, que quebrou a clavícula e está no Hospital Meridional para fazer uma cirurgia de clavícula. E isso, senhor presidente, é preocupante porque é na cabeça do vereador que o pessoal bate. Hoje o Face está bombando, muita gente criticando a vereadora, cobrando porque foi feita a lombada e não foi feita a sinalização. E nós, com a nossa assessoria, tendo a preocupação de responder. Aqui mesmo tem uma indicação de Vossa Excelência igual a minha. Indicação de sinalização com lombada. Ninguém pede lombada se não pedir a sinalização. E aí eles vão e fazem as lombadas e deixam sem sinal. Lá no bairro mesmo, a que foi feita já tem quase 3 meses. Essa que foi feita sexta-feira. Hoje, o rapaz que faz essas lombadas nos ligou e disse que não tinha feito essa pintura e nem essa placa de sinalização, porque choveu. Quer dizer, se chover, o serviço para. E aí, o que acontece? Um acidente deste, e na hora quem paga a conta é o vereador. O vereador pede porque a comunidade pede. Se não faz, o vereador é cobrado. E se faz o serviço, faz de mal feito.
Porque eu acho que quando se coloca lombada, a sinalização já tem que vir atrás já com as placas, para indicar, porque quem não conhece aquele local e é acostumado a andar direto, vai passar e vai cair mesmo. E hoje, infelizmente, essa jovem lá do nosso bairro sofreu esse acidente. Eu imediatamente me coloquei à disposição, fui até a loja falar com a patroa dela, mas nem a gente se posicionando, a gente não sai do problema, vereador Camilo. E isso é sério, quando nós aprovamos aqui uma indicação, nós aprovamos a indicação respaldado que vá fazer e fazer a coisa bem feita. Agora fazer e deixar a metade sem fazer, melhor não fazer. Por isso que eu já estou ficando até com medo das indicações. Continue a discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 1035, 2013, da vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira. Construção de ginásio poliesportivo no local onde se instalava o antigo Clube Nacional, no bairro São Francisco. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vamos retornar à pauta aqui. As indicações do vereador Claudemir de Souza Ubir, que se encontrava no auditório da Câmara. Indicação número 0990-2013, do vereador Bi. Indica que a área localizada entre a rua Carlos Gomes Silva, Santos de Vanderlino Santos, do bairro Morada de Santa Fé, seja contemplada com o projeto Campo Bom de Bola. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 1208-2013, vereador Bi. Colocação de placas de sinalização nas ruas Padre Antônio, Padre Pio, Padre Anchieta, Mochuara, Santa Luzia, Nossa Senhora da Penha, Rua da Concórdia, Antônio Carneiro, dos Apóstolos, Manuel Falcão, Dona Tereza, Albino Sena Dutra, Hilda Ângelo, Agra Proveza, Carlos Rogério de Jesus, Polivalente, Dom Pedro II, Apolo XV, Larga Especial, no bairro Morada de Santa Fé. Coloca a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0866-2013, do vereador Itamar Alves Freire. Patrulhamento, revisão e compactação com rolo na rua 71, no bairro Nova Rosa da Penha 1. Coloca a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 1067-2013, do Itamar Alves Freire. Construção de praça no bairro Nova Rosa da Penha 2. Coloca a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0881-2013, da vereadora Jaqueline Moraes da Silva. Patrulhamento e revisão da Rua dos Lavradores, no bairro Operário. Coloca a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 1019-2013, da vereadora Jaqueline Moraes da Silva. Manilhamento na vala, nivelamento do terreno, situado na Avenida Mochuara, próxima à escola Elvira Benedito, no bairro Novo Brasil. Coloca a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0928-2013, do vereador João Perovano. Revisol na rua Beira Linha, no bairro Nova Canaã. Coloca a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 1129-2013, do vereador João Perovano. Drenagem e pavimentação da rua Ex-Combatentes, no bairro Flechal 1. Coloca a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 00983-2013, do vereador Jocelino Miguel da Silva. Reforma da quadra de esporte da praça no bairro Bela Aurora. Coloca a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 1103-2013, do vereador Jocelino Miguel da Silva. Drenagem e pavimentação na rua Espírito Santo, no bairro Sotelândia. Coloca a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0976-2013, do vereador Zé Miguel. Pavimentação asfáltica da rua Alegria, no bairro Itanguá. Coloca a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 1073-2013, do vereador Zé Miguel. Implantação de 100 manilhas na rua Venceslau os Brazos, no bairro Expedito. Coloca a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0226-2013, do vereador Messias Donato. Pavimentação asfáltica e drenagem da rua Guaraíno, no Rodrigues, no bairro Oriente. Coloca a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0681-2013, vereador Messias Donato. Drenagem e pavimentação asfáltica da rua
Paraju, no bairro Campo Belo. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0949-2013, do vereador Marcos Bruno Basso. Pintura e faixa de pedestre e construção de lombadas na Rua das Castanheiras, no bairro Vila Independência. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 1119-2013, do vereador Marcos Bruno Basso. Luminária para o poste da Rua Alegria, no bairro Presidente Médici. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0781-2013, do vereador José Lopes de Faria. Drenagem e pavimentação da Rua Domingos Martins, no bairro Vista Linda. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0795-2013, drenagem e pavimentação da Rua Vinícius de Moraes, no bairro Nelson Ramos 2. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 1060-2013, do vereador São Pedro. Sepultura perpétua para Altino Ribeiro Costa, cemitério Jardim da Saudade. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0203-2013, do vereador Robertinho Amorim. Pavimentação asfalto da Rua Domicílio de Almeida, no bairro Cariacica Sede. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0505-2013, do vereador Robertinho Amorim. Recapeamento asfalto da Rua 2, no bairro Antônio Ferreira Borges. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 1093-2013, vereador Robinho Pimentão. Construção de capela mortuária no bairro Nova Valverde. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 1094-2013, vereador Robinho Pimentão. Construção de praça no bairro Itacibá. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0813-2013, do vereador Wellington Silva. Sepultura perpétua para Edinaldo Moro, cemitério São Jorge. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0819-2013, do vereador Wellington. Capina e pintura de meio fio, retirada de lixo da Rua Pinheiro, no bairro Mucuri. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Antes, vereador Celso Andreão. Presidente Marcos Bruno, demais vereadores e vereadoras, gostaria de pedir um instante de atenção, de forma muito especial, a quem também ainda continua acompanhando a sessão nesta noite. Está rolando pelas ruas da cidade, presidente, uma campanha sobre Doe Vida, Doe Medula Óssea. Nós temos uma amiga de Campo Grande mesmo, uma pessoa muito querida aqui na região, que é a Lucelena De Lucas, que vive um momento de muita fragilidade, por ser portadora de leucemia, descoberta durante a gravidez de seu segundo filho. Então ela já vive momentos de muita fragilidade mesmo. Então está ocorrendo um esforço de toda a comunidade local, e aqui quero convidar aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e pela TV Web, que possam participar desta campanha. Vereador Oséias, dia 4 e 5 de julho, né, amanhã e sexta-feira, o EMOS estará em Campo Grande fazendo essa coleta. Será na Avenida Campo Grande, né, número 7, ao lado do Caldas Bar. Horário, de 8 às 16 horas. Então, quero convidar vocês, vereadores, entrem nessa campanha, divulguem para as pessoas conhecidas. Quem puder estar também acompanhando aqui no cartaz, né? Então, assim, é um momento que a gente pode também se colocar à disposição para salvar uma vida. E a vida dessa jovem já está em risco. Então, quero convidar a todos pela sensibilidade que nos é peculiar enquanto seres humanos, e também, na sua maioria, cristãos, que a gente possa também divulgar essa campanha para que o maior número de pessoas possa participar. Então, quero aqui me sensibilizar com toda a família, com as pessoas que estão também nesta campanha, e convidar a todos para que entrem nesta corrente em defesa da vida e não deixem de participar e contribuir. Obrigado, presidente. Projeto continua em discussão. Não havendo, coloco em votação. Projeto na indicação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a sessão
convocando sessão ordinária para a próxima segunda-feira, em horário regimental.